Olá, amigos, eu sou o Reinaldo Custódio e você está no canal de Segurança e Saúde Foco Rei. Nós iremos dar continuidade no treinamento para cipista, referente ao módulo 2, e o que vai ser abordado aqui é mais assuntos referentes à CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Alguns assuntos que se faz necessário e é conteúdo programático do treinamento. Nós abordamos diversos assuntos, né? Tais alguns como os riscos ocupacionais, que estão divididos em 5 grandes, né, riscos, representados pelas suas respectivas cores. Nós temos o risco físico, representado pela cor verde. Nós temos o risco químico, representados pela cor vermelha. E nós temos um risco biológico, representado pela cor marrom. Nós temos um risco ergonômico, representado pela cor amarela. E os de acidentes, representado pela cor azul. Físico, vou citar um exemplo, né? Físico é ruído, vibrações. Químico são poeiras, gases e vapores. Biológicos, fungos, bactérias. Ergonômicos, postura, levantamento de peso, ajuste de máquinas, equipamentos e ambiente de trabalho ao ser humano. E ergonômico, arranjos físicos, tanto também do ambiente de trabalho quanto das máquinas e equipamentos, certo? Bom, o assunto que nós vamos relatar aqui agora, ele engloba uma parte importante, assim como os demais, né? O objetivo do curso, nós falamos no início, né? É bom dar uma relembrada para vocês, referente ao assunto, que é muito importante e deve-se ter a devida atenção nesses conteúdos programáticos da NR5, treinamento para cipistas. Qual que é o objetivo? Levar o conhecimento do membro da CIPA às principais normas, instruções e rotinas sobre segurança e saúde do trabalho. Lembrando que normas são normas regulamentadoras, com a abreviação NR. Nós relataremos também referente às leis trabalhistas, né? Define competências relativas às atividades desenvolvidas pelo membro da CIPA. Eles têm as atividades, além de ter as suas profissões na empresa, tem algumas competências por eles a serem desempenhadas, certo? Fixar diretrizes de atuação das CIPAs, conhecer e identificar os riscos ambientais, conforme nós relatamos nos módulos e nos vídeos anteriores. E não vai ser diferente também, iremos abordar um pouco referente aos riscos ambientais, bem como também ocupacionais das profissões, né? É aquilo que se faz necessário referente aos riscos que tem a integridade física de todos os colaboradores nos ambientes de trabalhos, certo? Os fatores, né, que influenciam é aquele tempo de exposição em que o colaborador está exposto. Podemos citar o exemplo sobre vibrações, que é risco físico, sobre poeiras, né, risco químico, ruídos, risco físicos, postura por muito tempo sentado ou em pé, risco ergonômico, os arranjos físicos, os riscos biológicos, que está uma determinada funções, né? Determinadas funções que estão expostas aos riscos biológicos. Então nós temos concentração, intensidade, né? Concentração em que está exposto, né? A intensidade
natureza do risco e a sensibilidade individual. Cada colaborador responderá diferentemente um do outro em tempo de exposição, em concentração, em intensidade e em natureza do risco. Alguns sentirão logo, né, na sua saúde e sua integridade física logo nos primeiros momentos. Outros pode demorar mais, mas certo é que devemos tratar para que nem o que tem a acessibilidade de imediato ou quem demora a ter acessibilidade sejam atingidos, certo? Referente mais um pouco do conteúdo programático, né? A segurança e saúde do trabalho, nós relatamos nos vídeos anteriores. Acidentes, doenças ocupacionais, nós relatamos, mas é muito importante trazer de novo sobre as situações, né? Principalmente sobre acidentes, que é de imediato que pode causar o dano à saúde do colaborador. E a segurança do trabalho, quando se trata de segurança do trabalho, desde o primeiro minuto até o último minuto de exposição, tem que ter, né, essa segurança devida aos colaboradores, seja da área administrativa, operacional, produtiva, né? Certo é que deve-se ter os devidos cuidados. As higienes ocupacionais, as higienes do trabalho e medidas de controle dos riscos, relatamos nos módulos anteriores. Estudo do ambiente e das condições de trabalho, metodologia de investigação e análise de acidente, a organização da CIPA, legislação trabalhista e previdenciárias relativas à segurança no trabalho, noções sobre AIDS, que também é muito importante abordar sobre esse assunto. Objetivos, nós temos como os objetivos da CIPA prevenção de doenças e acidentes de trabalho mediante o controle dos riscos presentes. Então lembramos sempre, né, devemos ter essa prevenção, tanto quanto doença e acidente de trabalho, no ambiente de trabalho, nas condições e na organização do trabalho, visando a preservação da vida e promoção da saúde dos trabalhadores, certo? Então a visão nossa é preservar a vida e promoção à saúde dos trabalhadores. O colaborador, os trabalhadores, né, não tem somente uma vida dentro de uma empresa. Ele tem sua vida com a família, tem seu momento de lazer, seu momento de estar num culto a Deus, ter seu momento de ir a um futebol, uma pescaria, ter seu momento de estar com os colegas de trabalho, seus passeios, suas viagens, assim por diante. Muito bem, amigos. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, ela teve sua regulamentação, criada pelo decreto da Lei 5432, e nós temos algumas alterações que essa NR5, referente à CIPA, sofreu até os dias atuais, né? A última alteração foi em 7 de outubro de 2021 e passou a vigorar agora em janeiro. Aí nós temos a portaria 3214/78, aí vem a alteração pelas portarias 3383, 2594 e 899. E segue-se adiante, né? Referente a outra alteração em fevereiro de 99, passa-se por mais uma alteração em maio de 99, outra alteração em maio de 2001, sofre-se outra alteração em junho de 2007, julho de 2011 e mais alteração em julho de 2019 e a última, né, em outubro de 2021, da qual, né, ela foi alterada pela portaria número 422, o texto, de 7 de outubro de 2021, e como eu falei, passou a entrar em vigor
em janeiro de 2022, certo? Bom, a organização da CIPA, né? Quem deve organizar a CIPA? Qual empresa deve manter organizada a CIPA? Então vamos lá: empresas privadas, públicas, sociedades econômica mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas e outras instituições que admitam trabalhadores como empregados via CLT. Ou seja, tem um empregado via CLT, devem organizar-se a CIPA. Nós temos aí sociedades de economia mista, certo? Órgãos da administração direta e indireta, as instituições beneficentes, tendo ali via CLT, deve promover e organizar a CIPA, certo? Bom, a composição da CIPA, certo? Nós temos aí representantes, que está do lado do empregador e dos trabalhadores. Então vamos lá. Do empregador é via indicação, certo? Presidente está do lado do empregador, membros suplentes. O empregador tem que ter, além do presidente, os membros suplentes e o secretário, que estará em ação também, ajudando na elaboração das atas. Esse secretário tanto pode estar via empregador como via empregados, trabalhadores, né? Então lá, os trabalhadores são via eleição, não esqueçam disso, tá? E o vice-presidente deve ser indicado pelos trabalhadores, ou seja, aquele que é via eleição, que foi eleito. E aí teremos também os membros suplentes, certo? Antes de prosseguir com outro assunto, cabe ressaltar referente como que pode ser composto a CIPA de empresas que tem aí, por exemplo, de 0 a 19 colaboradores, certo? Hoje a CIPA ela é composta e estabelecida de acordo com o quadro 1 da NR4, ou seja, pelo grau de risco. Então as empresas têm que ter bastante atenção nisso aí, que são de grau de risco 1 e 2, essas empresas, por exemplo, que tem de 0 a 19 colaboradores, não terá a CIPA via eleição. Será algum designado que o empregador deve designar. Porém, promover o treinamento normalmente. Logicamente que o treinamento de alguém designado vai ser diferente, de acordo também com o grau de risco, diferente a duração do treinamento. Então, muita atenção sobre isso, certo? De 0 a 19, não precisa de compor a CIPA, somente designar. Aí muda-se aqui o patamar. Aqui nos relata de 20 a 29 empresas. Muito bem, amigos. Prosseguindo, nós falamos das empresas de 20 a 29, sobre dispensar a CIPA via eleição, que são as empresas de grau de risco 1 e 2, de 20 a 29, estão dispensados a eleição. De 30 a 50, as empresas de grau de risco 1 e 2 também estão dispensadas a CIPA via eleição, somente indicar, designar colaborador, certo? Agora nós mudamos de patamar, já as empresas de grau de risco 1 já não entra mais nessa composição que eu vou falar, já passa para grau de risco 2,
grau de risco 2, de 51 a 80 colaboradores, aí já é obrigado a compor a CIPA via eleição. Ou seja, aumentou-se o número de colaboradores, mudou o grau de risco para 2, já é via eleição. Então grave sempre isso aí. É muito importante vocês terem ciência, tanto vocês cipistas, que podem organizar a CIPA em algum momento, né? Lembrando que esta é a nova NR5, né, que passou a valer a partir agora de 2022. Então, a empresa de grau de risco 1, tendo 51 colaboradores a 80, ainda é designado, certo? Grau de risco 1, de 50 a 81 colaboradores, a 80 colaboradores, aliás, né, de 51 a 80 colaboradores. Grau de risco 1 continua designando. Grau de risco 2 já é via eleição, tendo um número de colaboradores de 51 a 80 colaboradores. Essa empresa grau de risco 2 é via eleição, certo? Então agora muda-se o patamar. De 81 colaboradores em diante, todas as empresas, grau de risco 1, grau de risco 2, grau de risco 3, 4, essas todas devem promover as eleições da CIPA. Então isso é muito importante vocês terem a atenção sobre isso na hora de realizarem a composição da CIPA. De 81 acima, lembra, grau de risco 1, 2, 3 e 4, todas são obrigadas a ter a CIPA via eleição, certo? Mas o que é grau de risco? O grau de risco está na NR4, no quadro 1, que fala referente aos riscos ocupacionais, ambientais dos locais de trabalho ali, como, né, cada uma é tratada diferentemente, porque grau de risco 1, a concentração de risco ali é menor. 2, aumenta-se um pouco o patamar de risco. 3, aumenta mais. E 4, ainda mais. Então, se vocês observarem, só quero dar uma ênfase para vocês aqui, ó. Empresas que têm de 0 a 19 colaboradores, todas, enquadram em todos aqui, ó. Grau de risco 1, 2, 3 e 4, não tem CIPA via eleição, certo? Ok? Empresas de grau de risco 1 e 2, de 20 a 29, não tem CIPA via eleição, certo? Empresas de 30 a 50 colaboradores, grau de risco 1 e 2, não tem CIPA via eleição. Empresas de grau de risco 1, de 30, empresas de grau de risco 1 e 2, certo? 1 e 2, de 30 a 50 colaboradores, não tem CIPA via eleição. Empresas de grau de risco 1, de 51 colaboradores a 80, não tem CIPA via eleição. Então, aí, só que grau de risco 3 e 4 são diferenciados. A partir de 20 colaboradores, as empresas grau de risco 3 e 4 já é obrigado a ter a CIPA via eleição, certo? E assim por diante. Então cada um vai ter sua composição. Algumas vai ter um efetivo e um suplente. Tendo um efetivo e um suplente via colaboradores, aí aumenta-se um indicado efetivo e um indicado suplente via empregador, tá bom? Para saber melhor, eu tenho um vídeo que está na playlist da CIPA, relatando sobre a nova NR5, que ali está explicando, e tem um quadro explicando como compor a CIPA. Logicamente, aumentando o número de colaboradores, aumenta o número de representantes via empregador e via empregados, certo? E aí vai dar uma variável em numeração e eleição, tá bom? Então, queria dar essa ênfase para vocês referente à importância de observar
referente ao grau de risco e número de colaboradores. Antigamente não observava pelo grau de risco. A partir de 2022 passou a vigorar dessa forma, certo? Bom, acidente de trabalho, conceito legal. O acidente de trabalho, ele se dá pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, que causa lesão corporal, perturbação funcional, redução da capacidade ou morte, tá? Então é provocado, né, por essas situações citadas, que pode ser temporário ou permanente, desde lesão corporal, perturbação funcional, redução da capacidade, né? Temporário ou permanente, que pode ter essa variável. E aí, o que nós precisamos evitar, todos, logicamente que devemos evitar, todos. Mas quando se trata aí de morte, nós temos que ter os olhos voltados para que não aconteça morte nas empresas, certo? Infelizmente, alguns negligenciam a integridade física dos seus colaboradores, outros dos seus colegas de trabalho e outros até a sua própria integridade física, e acaba tendo aí acidentes com mortes. Então nós precisamos trabalhar para que não ocorra nenhum tipo de acidente, nenhum, certo? E principalmente a morte no local de trabalho, certo? Só de última instância mesmo que possa ocorrer aquela fatalidade, aquela, né, que seja, digamos assim, chegou a hora da pessoa ir embora da terra mesmo, essa seria, ou seja, a vontade de Deus, aí nós não podemos impedir. Mas aquilo que está sob ao nosso alcance, né, nós devemos trabalhar para evitar, certo? Então, os acidentes de trabalho, né, eles acontecem no local e horário de trabalho em decorrência de ato de terceiros, certo? Terceiros podem provocar acidentes de colaboradores, certo? Ato de sabotagem ou terrorismo, né? Existe ali, alguém sabota alguma, digamos assim, máquina, subestação, geradores, alguém sabota e local onde se armazena GLP, alguém pode criar uma sabotagem através da água. São várias situações que alguém pode criar alguma sabotagem, ou próprio terrorismo, né? No nosso caso aqui no Brasil quase não acontece, né? Trabalhamos para que isso não ocorra, mas é bom observar sempre o comportamento dos colaboradores, principalmente aqueles que têm algum distúrbio mental, está muito alta, né? Muitas doenças mentais, depressões, ansiedades, estresse, surto. Temos que ter cuidado com isso, os surtos mentais. É bom que os colaboradores observem seus colegas de trabalho, os líderes também, para que não ocorra esse tipo de situação dentro das empresas. O ato, né, de pessoa privada do uso da razão, né, eu poderia dizer isso referente, talvez até entrar em vias de fatos, pessoas brigando umas com a outra por ter razão de alguma situação na empresa em que ela queira estar certo, e aí usa-se dessa forma para provocar acidentes, né? São inúmeras as situações que poderiam ocorrer. Ofensa física, né? Já participei de empresas que colaboradores se agrediram, ofenderam outros lá e fisicamente entraram em brigas, né? Então acaba ocorrendo um acidente. Situação de força maior, que é catástrofe, que pode ocorrer também, certo? E pessoal, além, né, dos nossos atos próprios, falta de atenção no ambiente de trabalho, atos inseguros nossos, né, condições inseguras da empresa e assim por diante.
né? Fora do local e horário de trabalho em decorrência de acidente de trajeto, né? Seja de a pé, de ônibus, bicicleta, moto, carro próprio, né? Podem ocorrer esses tipos de acidente. Execução de serviço sobre ordem, né? Ordem de, você precisa de executar uma atividade na cidade X, né? Então tem ali uma ordem de serviço. O colaborador vai ali e executa as atividades. Uma viagem, né? A trabalho também é classificada como acidente de trabalho. Prestação espontânea de serviço. Então, são situações em que podem ser relatados como acidentes, né? Acidentes que envolvam colaboradores. O de trajeto é de aquele que é casa-trabalho e trabalho-casa e assim por diante, certo? Nós temos que ter um conceito prevencionista sempre, 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 sempre. Toda ocorrência não programada que pode resultar, principalmente, eu diria, danos físicos ou funcionais, esses devem ser evitados em primeira instância. Aí depende da atenção, das condições seguras, atos seguros dos colaboradores, certo? Para que evita-se esse tipo de acidente. O acidente ele resulta em perda de tempo, danos materiais e econômicos, ou seja, para a máquina, gera na economia, porque precisa de entregar o produto final, alguma máquina foi parada, automaticamente não vai produzir, pode ficar aí 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias. Então, se você tem um contrato para entregar o seu produto e aí você atrasou, pode ter um desconto, pode pagar uma multa, pode danificar a máquina e aí tem que gastar para manutenção da máquina. Então, os impactos econômicos que podem resultar num acidente, talvez que nem envolva a própria vítima. Envolvendo a vítima, a empresa tem uma variável ali de dias para ficar fechada até que se investigue ou coloca todas as coisas nos seus devidos locais, funcionando com segurança, certo? E aí, né, como eu relatei, fiz questão sobre os danos físicos ou funcionais em colaboradores, certo? Estudo da NR5, né? Nós devemos estudar a fundo, que a NR5 ela nos traz referente à integridade física de todos, estudos do ambiente de trabalho, certo? Aferição dos riscos, né? Físico, químicos, biológicos, lembrando que alguns são qualitativos, outros quantitativos. A CIPA, juntamente do SESMIT e os departamentos, né, devem elaborar o plano de ação, e lembrando que esse plano de ação fica a cargo dos componentes do SESMIT e de algum colaborador ou líder dos departamentos, certo? E a CIPA entra ajudando no que for necessário ali referente a elaborar, a indicar indicar algum item para eliminar ali eliminar ou reduzir aquele risco, indicar EPI, EPCs em parceria sempre com o SESMIT, né? E aí verifica-se a esse plano de ação. Alguém acidentou, como fazer? Tem que dar os primeiros socorros. Então esse plano de ação ele engloba os primeiros passos, lembrando que podemos evitar o acidente. Não foi possível, esse plano de ação CIPA, SESMIT e os responsáveis das áreas, né, tem que ter o plano de ação como fazer. Acidentou,
prestar primeiros socorros, tem os kits de primeiros socorros, tem as pranchas, tem a equipe treinada, tem a CIPA que consegue prestar primeiros socorros, que não vai ali entrar em apavoramento ao ver algum possível sangue. Então nesse plano de ação tem que colocar as pessoas a quem procurar. O primeiro passo é prestar primeiros socorros, depois conduzir a vítima para uma UPA, unidade de pronto atendimento. Tem que ser a mais próxima da empresa. Eu quero levar para o hospital X, Y, lá é melhor atendimento. Primeiro estabiliza-se a vítima, depois conduz para um hospital que pode ser até mais qualificado. Por exemplo, eu vou levar um colaborador para um hospital específico, ele fica da empresa aí a 10 quilômetros. E se essa vítima estiver com hemorragia? E aí? O que fazer? Né? A hemorragia tem uma variável referente à gravidade dela e a perca de sangue, certo? Então pode ter uma variável de 4 a 10 minutos que pode causar-se a morte, certo? Então deve observar sempre isso. Nesse plano de ação deve conter essa situação referente a qual hospital levar, o hospital mais próximo, né? Vai levar de carro próprio, vai chamar o SAMU, ambulância, o que fazer? Certo? Então, objetivos: elaborar formas eficazes de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. O plano de ação deve conter também isso. Principalmente, né, porque você tem que prevenir. É o primeiro momento. Então tem que, nesse plano de ação, elaborar essas formas que são eficazes. Sistematizar o método de trabalho da CIPA, como trabalhar, a quem procurar, como agir, como abordar os colaboradores, bem como também abordar os supervisores, certo? Então essa é a elaboração do trabalho através de planejamento, organização e avaliação, certo? Nesse plano de ação da CIPA tem que existir o planejamento dos primeiros passos até o último passo, certo? De prevenção, quanto também de atendimento a primeiros socorros, né? Prevenção. Vou trabalhar numa máquina, como eu vou prevenir ali? Como eu vou eliminar os riscos, certo? Como eu vou organizar a equipe para a implementação de equipamento de proteção coletiva? Como eu vou organizar a equipe que vai trabalhar no local que somente essa equipe está treinada, é restrito a esse local, certo? Como eu vou organizar a equipe com ferramentas, com equipamento de primeiros socorros, certo? Está treinado, não está? Então precisa-se de uma organização. Conduzir a vítima, qual o primeiro passo, tudo isso precisa ser organizado. Avaliação dos riscos, né? Se a CIPA não tiver assim aquela competência máxima, o profissional da área deve ser envolvido. E se a empresa não tem profissional da área do SESMIT, tem que terceirizar, chamar esse SESMIT, o profissional, para fazer a avaliação. Técnico em segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, precisam ser acionados, certo? Bom, amigos, aí nós encerramos então essa parte do módulo 2 do treinamento para cipistas, para a comissão de segurança e saúde, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Um abraço para vocês. Seguiremos com mais vídeos referente ao módulo 2. Então compartilhe aí nossos vídeos, deixa aí seu joinha. Abraços.